Vamos para o nosso segundo problema de otimização. Lembrando que o objetivo é resolver o problema utilizando uma das desigualdades que a gente estudou ao longo desse módulo. O problema agora é construir um cilindro circular reto. Está aqui o cilindro, esse é o raio da base, aqui é a altura do cilindro. Então eu preciso construir um cilindro circular reto com um volume fixo, e esse volume é 2π decímetros cúbicos. Para construir esse cilindro, eu vou usar cartolina. Acontece que na confecção desse cilindro, eu consigo fazer diversos cilindros diferentes, todos exatamente com o mesmo volume 2π. E aí, em cada um desses cilindros, eu vou gastar uma quantidade maior de cartolina ou uma quantidade menor de cartolina. Quando eu falo em quantidade de cartolina, eu estou pensando em área, essa área em decímetros quadrados. Então, o objetivo do nosso problema é descobrir como é que eu faço para construir esse cilindro com esse volume fixo, gastando o mínimo possível de cartolina. Como no problema 1, nós vamos começar escrevendo as expressões que representam o volume e a superfície total do cilindro. Bom, o volume é calculado fazendo a área da base, πr², vezes a altura, que é h. E a superfície total é calculada em partes. Primeiro você faz a superfície lateral, que é 2πr vezes h, mais a área da base, que é πr², mais a área do tampo, que é igual à da base. Então, vou escrever πr² igual. Então, aqui agora eu tenho as duas expressões que correspondem à superfície total e ao volume do nosso cilindro. Mais uma vez, nós vamos usar a desigualdade das médias, média aritmética e geométrica. Então, nós sabemos que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. E aí eu vou calcular a média aritmética e a média geométrica olhando para esses três números. Bom, a média aritmética vai ser a soma desses três números. Essa soma corresponde à superfície total. Então, no lugar eu vou escrever aqui superfície total e depois eu tenho que dividir por 3, porque são três números. Então, essa é a média aritmética desses três números. Isso tem que ser maior ou igual que a média geométrica. A média geométrica a gente vai fazer a raiz cúbica do produto desses três números. Então, isso vai dar 2, o π vai aparecer 3 vezes, então eu vou ter π ao cubo. O r vai aparecer 2, 4, com uma, 5 vezes. E ainda aparece o h uma única vez. Bom, como da outra vez, no problema 1, o nosso objetivo aqui, do lado esquerdo, era aparecer a superfície total. Do lado direito, que aparecesse o volume ou uma potência inteira desse volume. Perceba que eu não consegui nem uma coisa nem a outra, porque o h aparece uma única vez aqui. Tá certo, mas o r, o raio, não aparece ao quadrado, aparece à quinta. Então, eu não consegui que aparecesse aqui o volume ou uma potência inteira desse volume. Qual é a nossa estratégia? Eu vou mudar os meus números, eu vou olhar para números diferentes e vou tentar aplicar a ideia novamente. Eu vou propor duas modificações aqui nos meus números iniciais. A primeira modificação é, eu vou juntar πr² com πr² e vou transformar isso num número só. Então, a gente vai passar a ter 2πr². E a outra modificação é pegar o 2πrh e quebrar em dois números iguais. Então, eu vou ficar com πrh e aqui no final vou colocar um outro πrh. Então, perceba que eu tenho de novo três números que correspondem, cuja soma corresponde à superfície total. 2πrh mais duas vezes a área da base. E eu vou reaplicar a nossa desigualdade sobre esses três números. Vamos ver como fica.
Na hora em que eu somo os três números, de novo, eu tenho a superfície total. Então, a média aritmética corresponde a essa soma dividido por 3. O que vai mudar é a média geométrica. Eu continuo tendo três números, então aqui eu continuo com a raiz cúbica. Só que agora o produto vai dar 2. O π aparece 3 vezes, então π ao cubo. O raio aparece 1, 2, mais 2, 4 vezes. Então, R a quarta. E o H aparece 2 vezes. Então, aqui eu vou ter H ao quadrado. Então, perceba que se eu separar esse π ao cubo em π ao quadrado e π, vamos fazer isso aqui. Superfície total sobre 3 tem que ser maior ou igual que a raiz cúbica. E aí eu vou fazer a separação que eu acabei de sugerir. Deixo o 2π em separado. Esse π ao quadrado eu vou deixar bem ao lado do R a quarta, H ao quadrado. Para quê? Para que você perceba que essa expressão que apareceu aqui dentro é, na verdade, o quadrado do volume. π ao quadrado, R a quarta, H ao quadrado. Então, agora eu posso fazer a troca e dizer que a superfície total sobre 3 é maior ou igual que a raiz cúbica de 2π vezes o volume ao quadrado. Mas no nosso problema, o volume é fixo e ele vale 2π. Então, eu vou fazer essa troca. E vou ficar com superfície total sobre 3 maior ou igual. Na hora em que eu coloco 2π no lugar do v e elevo ao quadrado, isso vira 4π ao quadrado. Se eu multiplicar por 2π, isso vira 8π ao cubo. Raiz cúbica de 8π ao cubo. Mas é fácil tirar a raiz cúbica de 8π ao cubo. Isso dá 2π. Portanto, a minha superfície total, se eu passar o 3 para o outro lado da desigualdade, multiplicando o 2π que aparecerá aqui, isso vai ficar igual a 6π. Portanto, eu acabo de descobrir que a minha superfície tem um limitante inferior, né? Pode ser que eu não consiga reduzir o suficiente para chegar em 6π, mas eu garanto que qualquer superfície total nesse problema será maior ou igual a 6π. Vamos mais uma vez encerrar o problema estudando o caso particular em que vale estritamente a igualdade aqui na nossa desigualdade das médias. Essa igualdade vale quando os três números são iguais. Portanto, a igualdade aqui no nosso problema vale se πRH, que é esse número, for igual a 2πr ao quadrado. Eu posso ignorar esse porque ele é igual ao primeiro. Igual a 2πr ao quadrado. Bom, vou simplificar por π, porque ele é um número positivo. Aliás, o raio também é um número positivo, então vou fazer o cancelamento aqui também. E aí eu descubro que a igualdade vale se o H for igual a 2R. Bom, mas eu posso descobrir quem é esse H e quem é esse R, porque eu tenho o volume fixo. E nós sabemos que o volume do cilindro é calculado dessa forma. Então, eu vou fazer a troca aqui, ó. Vou ficar com π, que multiplica R ao quadrado, e no lugar do H, eu vou colocar 2R. Ou seja, o nosso volume, 2π, vai ser igual a 2π, que multiplica R ao cubo. Conclusão, o R tem que valer 1. E se o R vale 1, o H tem que valer 2. Vamos então agora calcular qual será a superfície total nesse caso particular, em que o R é 1 e o H é 2. Então,
A gente já viu que isso é feito dessa forma. Então, se eu colocar aqui o R igual a 1, H igual a 2, eu fico com 2π. Se esse aqui é 2π, o lado da ponta, que é igual, também é 2π. E aqui no meio, como o raio vale 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 2π, 2π de novo. Então, eu encontrei um cilindro particular cuja área total, cuja superfície total vale exatamente 6π. Mas nós tínhamos concluído que todas as superfícies, nesse nosso problema aqui, todos os cilindros teriam superfície maior ou iguais a 6π. Como eu mostrei que existe um especificamente com superfície total igual a 6π, então eu garanto que o menor valor para a minha superfície total nesse problema é 6π. Ou seja, o mínimo que eu consigo gastar de cartolina para fazer o meu cilindro de volume 2π, o mínimo que eu gasto é 6π decímetros quadrados. Espero que você tenha entendido tudo e aguardo você para a próxima aula.